Eu li. Não mostra o que Sim. acontece, mas você, por conhecer a história, acaba, né? É um livro, esse filme... Não me obrigue a dizer que eu tenho que ter esse filme. Não. Esse eu acho que eu tô contigo de não nerdola. nada sobre filme. Não, eu acho que agora eu sou um nerdola também. Ele primeiro que assim, é porque que acontece? Quando você... Ele meio dá uma romantizada, né? Nem só romantizar, tipo assim, é porque é meio, não, era meio que provavelmente inimaginável que aquelas coisas acontecessem, que o Sim, menino de cargo exatamente. tão alto. Então assim... Vamos sensibilizar o público matando o filho Não, do por isso nazista. que eu falo da sabe? romantizada Na nesse verdade, sentido. eu tava dando risada, não Às é vezes só porque história eu crua, não sabe? gostei. Sim. Eu não tava dando risada só porque eu não gostei desse filme. Eu me senti um psicopata quando vi esse filme. Porque ele é um filme que fica o tempo todo tentando fazer chorar e eu tava dando risada porque o filme tava falhando miseravelmente. Sabe quando tu vê um filme que tá tentando fazer chorar e tu pensa, pô, amigo, desculpa. Tu Ô, tá mas forçando maneiro. Tu tá forçando muito, cara, desculpa. Mas pra historiador também, pô... Historiador assim, ó, não tem nada a ver. Tem muito historiador que critica esse filme porque ele é muito usado, às vezes, por professor de escola e tal. Isso é pra muito ensinar comum. o Eu não holocausto. sabia Pra disso. ensinar o holocausto. Isso. E ele é um filme péssimo pra isso. Não, eu ele não é sabia péssimo. disso. Esse é um filme péssimo. Só que aí muita gente... porque é uma criança, as crianças da escola vão se identificar. É porque o filme é emocionante. Esse filme é péssimo pra ensinar o holocausto, mas muita gente usa. Então, muitos historiadores acabaram pegando birra desse filme por causa disso. Gente, tem coisa melhor pra passar pros alunos, sabe? Esse filme não é uma boa representação do holocausto. Não passa a realidade. Não, né? ele é um então filme- não tem como você explicar uma coisa. É um filme que explora o passando holocausto uma pra te fazer coisa, chorar. Tanto que o fictícia, protagonista é no uma... caso, Sabe? né? Então, assim, esse é um filme bem complicado, assim, pra nossa área. Mas, enfim. Nesse eu tô contigo. Um filme muito melhor pra isso é a Lista de Schindler, só que é um filme não. enorme, Eu adoro. preto e branco, Pô, assisti que é várias pesado. vezes. O pessoal hoje não vai ver. Não. Tops. Primeiro que é preto e Se você é do branco. tipo eu que, gosto. eu não vou ver porque o filme é Eu preto e gosto. branco, faça um favor a si mesmo, ver se esse filme até muito porque bom. esse filme é do Steven Spielberg, meu diretor favorito e um dos melhores contadores de história que Hollywood já pariu. Muito Embora bom. ele erre de vez em quando, não vou mentir. Mas, né, tipo, cavalo de guerra, aquela bosta. Mas assim, ele erra de vez em quando, mas ele... Às assim, vezes acerta. Não, foi o maior acerto da vida dele pra mim. Sim, Lista de então, Schindler. porque, igual Então, você falou, tá no meu top de vez 5 em filmes quando. favoritos da minha vida, assim. Top 5, Lista de Schindler tá lá. Não, e de muitas pessoas, inclusive, Filmaço. né? Não, sem A discussão. lista de Schindler Tem é- muitas críticas, o final piegas e tal. É uma característica do Spielberg. O Spielberg é um cara que ele entende de storytelling e ele pensa em como contar a história de um jeito que vai despertar emoções específicas. Ele pensa na emoção que ele vai E despertar. ele gosta de guerra pra caramba, né? O pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial. É. Na verdade, o pai dele era operador de rádio num rádio. avião bombardeio na Birmânia, durante a Segunda Guerra. Então ele ouvia um pouco dessas histórias em casa, embora o pai dele não contasse tanto. É muito comum, sabe? E aí? Tá ao vivo? Pergunta eu te mandei. O Bruno tá chegando pra galera já. Vamos ver quando o pessoal começa a falar. Estamos voltando, senhores. Oi. Comentem aí se tamo... Vascou? Não, a gente quer voltou. Nós não fomos jogar no gigante, galera. Lamento. Eles estão vivos. Estamos. Foi difícil. Foi de arrasta pra cima. Demorou. Voltamos. Não, o pessoal tá fazendo contagem regressiva. O que é isso? Pra gente voltar. Ei, Voltamos. voltamos? Oi, gente. Voltamos, galera. Seguinte, faltou luz ainda. Sério, ó. Nada eu aqui falando, não lembro mais nem o que eu tava falando. Pá, tudo escuro. A culpa é das estrelas. É verdade. Não, a gente... Eu paguei um cara pra ir lá no disjuntor e... Pior que acabou a internet, acabou a luz. Mas acabou o que não é, acabou, pô. Só falta um de nós ter um ataque cardíaco aqui e morrer. sabe? E eu, assim, já estive melhor de saúde, tem que admitir. Eu comecei a academia, eu tô apostando nele pra morrer. Tá, enfim. Eu sou mais velho, mas o que a gente tava falando era do filme, né? Não, filme. a gente não tava falando disso quando caiu, mas enquanto a gente conversava aqui, enquanto Isso. voltava, a gente tava falando sobre filme, né? Que o Sacani perguntou se eu gosto do Resgate do Soldado Ryan. Né? Então, o Resgate do Soldado Ryan, a premissa dele é bem implausível, mas ela é baseada, ela é inspirada, melhor dizendo, numa história real, que é da família Neeland. Essa família, Neeland, eles mandaram, se eu não me engano, eu acho que eles tinham 4 filhos homens, ou eram 5, acho que é 5 ou 4, não lembro mais. E os 5 foram para a guerra. Na verdade, antes da família Neeland, eu tenho que voltar um pouco no tempo. No começo da guerra, se tu tinha, vamos supor, tu tem 3 irmãos, e tu quer lutar junto com os teus irmãos na guerra, tranquilo. Então tinha um caso de uma família que eu não lembro lá o nome, que todos os irmãos foram lutar no mesmo barco na marinha.
esse barco foi afundado, todos eles morreram. A família perdeu todos os filhos num ataque só. No mesmo dia, na mesma hora. Isso gerou uma comoção. E aí o exército proibiu que, né, as Forças Armadas Americanas, não é só exército, proibiu que irmãos lutassem juntos. Tem que separar. Um vai lutar não sei aonde, o outro vai lutar no outro fronte. Às vezes no mesmo fronte, mas em outro lugar. Separa isso aí. E o que aconteceu? A família Neeland tinha 4 ou 5 filhos, não lembro. E todos eles morreram na guerra, exceto um. O governo chegou... Eles criaram uma norma que, tipo, se todo mundo morresse e sobrasse um, esse um tinha que sair do fronte. E aí tiraram ele do fronte, voltou pra casa. E aí depois descobriram que um dos que foi dado como morto sobreviveu. Ele voltou pra casa, deu tudo certo. Caramba. Pelo menos 2 sobreviveram. Entendi. Só que isso só souberam depois. Eu não lembro se ele foi prisioneiro dos japoneses, não sei, mas sobreviveu e voltou pra casa depois. Aí, o roteirista do Resgate do Soldado Ryan, conhecendo essa história, criou essa premissa, né? Ele leu bastante sobre o dia D e tal. Conseguiram botar ele em contato com o Tom Hanks. O Tom Hanks levou ele pro Spielberg. E o Tom Hanks queria ser o protagonista. Ele falou que ele queria, não quero ser o sargento que tá toda hora gritando com charuto na boca. Não, eu quero ser um cidadão comum. Eu quero mostrar o soldado cidadão. O cara que é um professor de literatura que foi pro front e que não quer perder a humanidade dele. Eu quero ser esse cara. Aí leva pro Spielberg, o Spielberg gostou. Aí uma briga com o estúdio porque o roteirista assim, eu queria que o Capitão Miller morresse no filme. E o Spielberg, não, você pode ter certeza que ele vai morrer no filme. Não vai morrer. Os produtores não queriam, foda-se, vai morrer. Agora eu lembro onde eu parei. Boa. Do Ryan. O pessoal tá até pedindo. Fala, pede pra ele terminar a história, hein? Pede pra ele terminar a Boa, história. boa. O áudio já está subindo? É pra vir tudo junto, ó. Já tá indo já, eu acho. Só tem que esperar ver se a galera comenta. Vamos ver se a galera comenta, se voltou. Excelente já, então já é pra ter subido já. É Torcer pra não faltar luz de novo. Tô vendo aqui o Iclis apontando ainda. Quando o Iclis terminar de apontar... Voltamos. Vamos ver, agora é pra tá online. Tá aqui. Tá vendo? A contagem regressiva sempre. Aí, voltou. Aí eu fui de apontar pro Hang Loose. Isso. Então, pra continuar exatamente onde eu parei. Vai lá. Por que Resgate do Soldado Ryan é implausível, apesar de existir essa O lance das diretriz e tal? famílias que mandavam todos os filhos e tal. O Ryan, no filme, ele é mostrado como um paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada, né? E qual foi a função dos paraquedistas da 101ª Divisão e da 82ª Divisão de Paraquedistas? Foi ser lançado atrás das linhas inimigas para não só para causar confusão e capturar gente lá dentro, mas também para cortar linhas de comunicação, para não vir mais reforços alemães e também para garantir pontes e garantir estradas específicas. Por quê? Porque se a invasão fosse só na praia, os alemães que estão ali atrás, que vendo que a invasão está chegando, eles podem destruir pontes, sabotar, porque aquela região ela é muito úmida, tem regiões que os próprios alemães derrubaram barreiras para alagar. Então teve paraquedista que caiu dentro d'água, cheio de equipamento e tal, e morreu afogado. Se enrolou no paraquedas, morreu afogado numa altura baixa de água até. Mas não conseguiu subir com muito peso. Esses paraquedistas, eles pulavam com uma média de 30 e poucos quilos de carga. E os oficiais com mais de 40, porque tinha que levar um pouco mais de coisa, muito armamento. Por quê? Porque você está atrás das linhas inimigas sem suprimento. Então tu tem que carregar o máximo possível de coisa para ter tudo à mão que tu precisar de mais urgente, né? Só que sim, ia desde armamento até produto de higiene. Levava muita coisa, muita. Então, os paraquedistas pulavam com um peso absurdo. O cara caía às vezes na água e morria afogado. Então, os paraquedistas estão lá para isso, para garantir ponte, né, e etc. E o Ryan é um desses caras. Ele é jogado, né, no filme, atrás das linhas inimigas. Então, a questão é a seguinte, a gente não vai mandar um esquadrão de 8 pessoas para salvar um cara atrás das linhas inimigas. O Neeland, da história real, foi salvo porque ele não estava lá perdido no meio dos alemães. Ele estava no front de batalha normal, só tirar e mandar para casa. Então, é implausível a missão em si. Mas, de resto, o filme ele tem... Eu prefiro chamar de um filme de imersivo e não de historicamente correto e tal. Até porque tem vilarejos ali que são estados que não existiram, que eles são outras coisas e tal. Mas aquela batalha final
do filme também não acontece. A ponte, Acontecem batalhas semelhantes, mas não Eles aquela. meio que mesclaram Eles criaram- a realidade com uma fantasia. Sim, né? eles criaram ali um vilarejo fictício, uma batalha que não aconteceu, mas que é representativa de quão violentos foram esses embates. Para vocês terem noção, o objetivo dos americanos no dia D era principalmente tomar a cidade portuária de Cherbourg. Só que eles não podiam desembarcar em Cherbourg porque essas cidades portuárias, em geral, elas eram melhor defendidas. Então eles desembarcam na Normandia, os britânicos vão tentar tomar Caen e os americanos eles têm que dar a volta por baixo e subir para chegar em Cherbourg. Isso levou 20 dias. E Cherbourg não é longe de onde eles desembarcaram, é pertinho. Só que os americanos não conheciam o terreno, eles ainda estavam estabelecendo ali uma cabeça de ponte. Eles criaram um porto ali na Normandia, meio que improvisado para receber coisa, mas o porto não aguentava tanta coisa que eles tinham que desembarcar. Os alemães tiveram tempo para se preparar, conheciam melhor o terreno, muito porto alagado, muita sebe, que é tipo uma cerca viva, assim. Então, é um contexto muito encarniçado para tu pensar que eles vão mandar 8 pessoas para salvar um cara que eles não sabem onde é que tá. Porque não é só isso, não é salvar um cara, é salvar um cara que a gente não faz ideia de onde tá. Mas, em geral, eu acho que o filme faz um bom trabalho, ainda que seja um pouco ufanista, de mostrar aspectos dessa campanha da Normandia. E, claro, que o desembarque na praia de Omaha, aquilo Aquela virou... cena ali é sensacional, né, cara? Ela nasceu clássica. Na época, o pessoal já sabia que aquilo ali era um outro patamar, assim, que alguns críticos na época falavam que o Spielberg estava levando o cinema de guerra para um outro nível. Claro que tinha os críticos, inclusive... Tem um autor, o Paul Fussell, ele era professor, acho que de literatura, não sei, ele lutou na Segunda Guerra. E ele tem um livro, que é um dos livros que eu li para minha tese, chamado Wartime, só que ele, assim, ele é um cara que lutou na Segunda Guerra e depois foi estudar a guerra. O maior clássico dele, na verdade, é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas ele tem um livro sobre a Segunda Guerra e ele tem um olhar, assim... Eu acho que é um livro muito interessante. Quem lê inglês, eu sugiro, procurem Paul Fussell, Wartime. Porque ele não tem um olhar ufanista. Justamente porque ele é um cara que lutou, ele tem um olhar muito mais cru, muito mais realista. Então ele é muito crítico também a várias coisas. Ele fala, por exemplo, de situações em que vários soldados americanos morreram em treinamento por fogo amigo, sabe? De situações assim de desastres em treinamentos, de situações assim banais em que morria e aí a família recebeu notícia em casa que o cara morreu em combate, para não, sabe? Então, é um cara com um olhar assim bem crítico e ele desceu a lenha com gosto no Resgate do Soldado Ryan. Desceu assim pelo romantismo, o ufanismo, o discursinho do final, de faça por merecer, né? Temos que lutar pela nossa liberdade. Sempre tem essa parte, então, né? o Paul Fussell, que era acadêmico e veterano, desceu a lenha. Quando sai Band of Brothers, ele elogia e fala que Band of Brothers é o Resgate do Soldado Ryan para adultos. Então, porque o Band of Brothers, o Band mesmo, é a 101, não é? Se eu não me engano? Na verdade, é a companhia Easy Isso. que faz parte da 101. 101ª divisão. Porque aí, quando eles saem muito perto um do outro, né? Sim. Então, meio que o Soldado Ryan foi meio uma preparação, será? Pro que vinha no Band of Brothers? Será? Cara, eu não sei, porque Band of Brothers estreia exatamente no dia 9 de setembro de 2001. 2 dias antes do 11 de setembro, inclusive, depois dos atentados, eles tiraram todo o marketing de Band of Brothers pra, né... Ficou marcado, né, cara? Ficou marcado. Sensibilidade e tal. Mas eu não sei quando eles começaram a produção, acredito que tenha sido pouco depois do Resgate do Soldado Ryan, até porque o Spielberg é produtor de Band of Brothers. Ele não dirige nada, né? Tem o pessoal que acha que ele dirigiu, não dirigiu. O Tom Hanks e ele são os dois produtores principais. O Hanks dirigiu um episódio, que eu acho que é o episódio 5 ou 6, não me lembro. E, assim, ele... é uma extensão natural de Resgate do Soldado Ryan, no sentido de que é o Spielberg e o Tom Hanks, os dois trabalharam, né, no Resgate, e provavelmente eles gostaram muito da experiência e quiseram levar isso mais além, né? E a gente tem que levar em consideração que nos anos 80, nos anos 90, desculpa, foi uma coisa até que eu trabalhei isso na minha série. Já nos anos 80, o Spielberg ele estava querendo deixar de lado um pouco a imagem que a indústria Hollywood tinha sobre ele. Ele era o cara do blockbuster. Ele não era muito levado a sério pelos pares, assim. Alguns sim, outros não, mas o pessoal olhava ele meio todo, o cara que faz ET, Tubarão, sabe? Aquele cara que faz o filme povão, blockbuster. Algumas pessoas dizem que ele inventou... O conceito de blockbuster surgiu com Tubarão. Eu sei que tem gente que... O Max Valarezo, por exemplo, do Entre Planos, ele questiona um pouco isso, mas... Só que chega nos anos 80, ele assim, não, eu quero trabalhar mais com filmes sérios, assim, eu quero fazer filmes considerados sérios.
Então, eu não me lembro a ordem qual veio primeiro, mas eu acho que o primeiro foi... Eu não lembro se foi Império do Sol ou se foi A Cor Púrpura. E Império do Sol é um filme que eu gostei muito. E aí, assim, ele foi muito criticado em todos nesses dois. Império do Sol, eles falaram assim, tá, o que o Spielberg quer com esse filme? Qual é a mensagem? Qual é o objetivo? Sabe? Aí, e de fato, quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando, tem razão, tipo, o que o Spielberg quis dizer aqui? Não sei, eu até gostei do filme, mas eu não entendi bem qual é a mensagem. Aí, lendo a entrevista dele, ele falando que, no final, quando tem o clarão da bomba atômica lá no fundo, aquilo ali é uma analogia pro fim da inocência, que a Segunda Guerra acabou com a inocência do mundo e não sei o quê. Tá, beleza, faz mais sentido, mas vendo o filme é difícil em captar e tal. Aí tem A Cor Púrpura, né? Que conta lá a história de uma mulher que casou adolescente com um cara e a irmã dela foi levada para outro lugar, ela passa a vida toda querendo encontrar com a irmã e ela sofre na mão do marido. E esse filme, desceram a lenha do filme. Até uma situação engraçada, porque o filme foi acusado de racismo, porque ele tinha uma representação muito negativa de famílias, especialmente de homens de famílias negras. Porque o marido da personagem do Goldberg é ultra violento, trai ela, agride, humilha. E outros homens negros no filme também têm uma postura meio violenta. Então, o filme foi acusado de racismo por isso. Mas isso não estava retratando uma coisa da época? Então, aí eu não vou me meter a dizer que sim ou não, porque eu não estudo, sei lá, comunidades negras no sul dos Estados Unidos. Mas o filme foi bastante criticado, acusado de racismo. Teve gente que falou que era o Vento Levou dos anos 80, coisa assim, sabe? O Vento Levou do ano que o filme saiu. Igual, que era um filme racista e tal. O Vento Levou é um filme também que eu sempre gostei muito. Mas aí, olha só... Eu acho que sim, realmente é uma situação complicada, mas que a gente sabe, principalmente vocês como historiadores, que era algo que realmente acontecia naquela época, então, né? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho depois dos principais problemas do Vento Levou, mas assim, como eu disse, né, o Cor Púrpura foi acusado de racismo pela representação dos homens negros violentos e tal. Aí o filme concorreu a Oscars e não ganhou nenhum. Exato. Aí a academia foi acusada de racismo porque não deu Oscar pra esse filme. Não deu Oscar, nenhum Oscar. Racismo do racismo. Racismo do racismo. Então, assim, o Spielberg estava tentando trazer tópicos sociais, sérios e tal, e não estava dando certo entre os pares. Aí ele faz A Lista de Schindler. Que, na verdade, ele já tinha essa ideia de fazer nos anos 80. Porque o que aconteceu foi o seguinte... Eu esqueci o nome do autor que escreveu o Schindler's Ark, que é o livro de ficção, né, baseado na história real. Sim. Mas esse cara, ele escreveu esse livro porque um dia ele foi numa loja e um cara, eu não sei se era dono da loja ou trabalhava na loja, que era o... Eu não lembro o nome dele, só me lembro o sobrenome, Pfeffenberg, uma coisa assim, que era um dos judeus que foi salvo pelo Schindler. E aí o cara falou, sou escritor, papapá, não sei o quê. Aí ele falou, tu é escritor? Eu vou te contar a melhor história que você já ouviu. Porque esse Pfeffenberg, ele foi um cara que, tipo assim, ele ficou tão grato pelo Schindler que ele decidiu que ele tentou levar essa história do Schindler para ser contada. Teve uma época, décadas antes, que o filme chegou a se considerou fazer um filme sobre Schindler, porque esse cara foi atrás e tal, e o negócio nunca andou. Aí ele conseguiu falar com esse escritor, contou a história, o cara, tá me tirando, né? Tu vai ver um cara, um alemão que salvou. Aí ele foi atrás de documentação, de fontes, e descobriu que a história era real. Aí ele escreveu Schindler's Ark. Esse livro repercute, chega até o Spielberg, e ele, tipo, eu quero fazer esse filme, mas eu não estou preparado para fazer isso agora. Porque o Spielberg é de família judia. Eu não sei qual geração da família dele, que eram de judeus russos, que fugiram. Eu não sei se eles fugiram da Revolução Russa, se foi da Guerra Civil Russa, de que exatamente, que situação que eles fugiram. Até porque o antissemitismo na Rússia czarista também era muito forte, né? Pode ter sido até antes da Revolução. Mas era uma família de origem judia russa. Então, isso era muito próximo para ele, sabe? Se eu não me engano, teve alguns parentes de parentesco mais distante que morreram no Holocausto, né, na família dele. Então, era uma coisa muito pessoal, por mais que ele tenha nascido depois da guerra, né? E ele pensou, cara, eu não consigo fazer isso agora. É uma carga emocional muito grande, não consigo. E aí ele chegou a passar o projeto por Martin Scorsese. E o Martin Scorsese até topou. Só que depois o Spielberg... Não, cara, eu tenho que fazer esse filme. Eu sempre. Tipo, tem que ser eu. Aí eles fizeram uma troca. O Spielberg ia dirigir o remake do Cabo do Medo. E aí ele trocou com o Scorsese. O Scorsese fez o Cabo do Medo com o Robert De Niro. E eventualmente ele fez A Lista de Schindler. Foi gravar na Cracóvia. Ele gravou A Lista de Schindler enquanto estava fazendo a pós-produção do Jurassic Park. Ao mesmo tempo. E assim, era uma aposta muito arriscada. Um filme preto e branco de um assunto que aparentemente não tinha interesse comercial. Foi um milagre ele ter conseguido financiamento. E ele prometeu para os caras assim, olha... Ele brigou, não, tem que ser em preto e branco. Eu quero que seja preto e branco, porque as imagens que eu tenho da época, os documentários... A minha Segunda Guerra que eu vejo é preto e branco. Eu quero essa imersão nas pessoas
conseguiu, os produtores lá com na mão, assim, de perder dinheiro. Ele, inclusive, falou, ó, eu abro mão de todo o meu salário, sabe? Eu não vou receber nada até que o filme se pague e comece a dar lucro. Eu abro mão, eu trabalho de graça, dane-se. E depois, o filme lucrou horrores, fez quase 400 milhões. Uma e repercussão enorme, E aí, né? o que ele lucrou, ele doou todo para uma organização que ele ajudou a fundar para registrar depoimentos de judeus que sobreviveram ao Holocausto e tal. Ele não... Porque ele falou que, assim, lucrar contando essa história é dinheiro sangrento. É lucrar com a morte das pessoas, não voa. Então, ele passou o salário adiante. Mas aí, o que acontece? Ganhou o Oscar de melhor diretor, que ele finalmente conseguiu. Melhor filme. E aí, ele solidifica. Não, eu quero contar histórias... Eu quero intercalar os meus blockbusters com histórias significativas. Aí, ele lança depois o Amistad, que a repercussão é péssima. Teve a autora do livro que inspirou... Teve um livro que conta essa mesma história, que ela acusou o filme de plágio, aí eles acertaram no tribunal, mas aí o Spielberg já estava queimado, o pessoal estava chamando ele de Spielberg, né, o verbo roubar. Né? E aí pegou o filme, os críticos não deram nada por ele, ele até fala em entrevistas que, assim, o Spielberg ele tem muitos filhos e alguns deles foram adotados. Ele tem alguns filhos negros que ele adotou. Aí a Kate Capshaw, a esposa dele, pra quem não sabe, é a mocinha do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Uhum. Minha dicção tá horrível, né? O Templo da Perdição. E aí ele fez esse filme sobre escravidão e tal, porque ele queria, tipo, eu quero fazer um filme sobre... Eu fiz sobre, né, o Holocausto, eu quero fazer sobre escravidão também, é um tema importante, e eu quero mostrar para meus filhos. Eu quero que eles entendam a importância disso. Ele falou que ele mostrou para os filhos dele, e os filhos dele, tipo, largaram o filme, dormiram, porque o filme é um drama de tribunal, em sua maior parte, né? Então, assim, a repercussão não foi legal, não arrecadou tanto dinheiro assim, o público... A recepção foi extremamente morna. Aí, depois, ele foi para o Resgate do Soldado Ryan, e aí foi aquele sucesso, e, né, o cinema de guerra se divide antes e depois de Resgate do Soldado Ryan, apesar das críticas que o filme recebe, né? Entendi, muito bom. Tem pergunta aí, Christian, na plataforma? Põe aí para nós. Enquanto ele coloca aí, vocês também são historiadores do Brasil, né? Sim. É zoeira, tá, pessoal? O que vocês têm a me dizer sobre Ratanabá? Ai, isso deu uma merda. Eu lembro que rolava... Eu posso dizer que isso é trabalho de arqueologia, de arqueólogo, né, da arqueologia. Mas tem toda uma história, né? Tem um arqueólogo, é um historiador aí, ó. Eu acho que não. Acho que não chega a ser um historiador, não. Acho que Olha, são O áreas arqueólogo, bem- ele vai lá, por exemplo, Pergaminhos do Mar Morto. É um arqueólogo que faz o trabalho de encontrar aquilo. Sim, mas a análise histórica é um outro trabalho. É um Entendi. trabalho de um historiador. São coisas diferentes. Você pode pegar uma mesma fonte, sabe? É normal, acho que em várias... Então, várias científicas. existem alguns trânsitos, porque o historiador ele também trabalha com cultura material. Mas arqueologia é uma especialidade. É um negócio bem mais específico e que, às vezes, dependendo da tua área de arqueologia, requer conhecimentos sobre biologia, sobre química, né, existe uma intersecção muito forte com a antropologia também. Na verdade, eu arrisco a dizer que a arqueologia ela tem mais intersecção com a antropologia do que com a história. Porque, beleza, você tem lá um artefato de uma civilização que não existe mais. Qual era a função desse artefato? Não só a função prática, mas a social. Isso aqui tinha algum valor, sei lá, cerimonial, etc. Isso é o tipo de coisa que a antropologia faz melhor do que a gente. Mas vocês acabam, tipo, trabalhando juntos? Tem algum trânsito. Eu vou dar um exemplo de um cara bem famoso. Lawrence da Arábia. Vocês já ouviram falar? Então, Thomas Edward Lawrence se formou em História. Ele foi para o Oriente Médio fazer a pesquisa dele. Ele trabalhou sobre influências... Eu não sei se eram influências dos castelos orientais nos castelos franceses por conta das cruzadas e tal. Então, ele se formou em História. Mas ele era arqueólogo. O trabalho que ele fez era de arqueologia. Ele foi para lá, aprendeu árabe. Por isso que ele foi mandado pelo Império Britânico para se conectar lá com o Príncipe Faisal e com a revolta árabe, para ser essa ponte de ligação que os britânicos estavam ajudando a revolta árabe para se opor contra o Império Otomano, que era um dos seus adversários na Primeira Guerra. Por quê? Porque ele conhecia a cultura local, falava árabe, era um cara que tinha uma curiosidade muito genuína por essa cultura, que não era só o cara tipo, eu sou o britânico imperido que vem aqui dizer para vocês como é que se vive. Não, ele era um cara muito curioso. E é um caso de, assim, profissionalmente, ele era um arqueólogo, mas de formação, era historiador. Apesar de que, assim, a gente está falando aqui de década de 1910 também, né? A arqueologia e a história, elas foram se separando mais como área, elas foram se especializando mais. Na época, a história e a arqueologia, elas
eram mais mais próximas. Né? misturado. Tanto que boa parte dos historiadores do século XIX trabalhavam com arqueologia, assim, principalmente greco-romana, sabe? Galera que pega um cara tipo Fustel Coulanges, trabalhava com arqueologia, era muito mais próximo. E aí, conforme essas áreas foram se especializando e se modificando, rolou um pouco de cisão. Não total, mas a arqueologia...